vamos conversar sobre um assunto que pode gerar um pouco de polêmica. Projeto de lei que, na minha opinião, não faz muito sentido para a aviação brasileira. Eu vou te contar a razão disso. Segundo informações do Senado, a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle de Defesa do Consumidor aprovou no dia 13 de novembro projeto que permite que as empresas aéreas vendam passagens aéreas transferíveis. Você provavelmente sabe muito bem, quando você compra uma passagem aérea, que ela é o quê? Nominal. Portanto, você não pode transferir para outra pessoa e funciona assim em praticamente todas as companhias aéreas do mundo. Existem algumas exceções que eu vou te contar, especialmente nas low cost e low fare, que são aquelas baixo custo, baixa tarifa. E óbvio que elas fazem de acordo com as suas regras. A proposta altera o CBA de 1986, estabelecendo que as passagens poderão ser transferidas na forma de contrato realizado entre a transportadora e o passageiro no momento da compra. O texto prevê que, em caso de erro no preenchimento do nome ou sobrenome do passageiro, a correção deverá ser feita pela empresa sem custo ao passageiro. Isso eu acho que já existe no próprio CBA. Errou uma letrinha, saiu, sei lá, Carvalho, saiu com Curvalho. Essas correções já existem. Resumo: o autor do projeto, o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, acha legal mudar essa regra na aviação brasileira a ponto de criar algo muito simples aqui no nosso país: cambista de passagem aérea. Com isso, obviamente, vai acontecer o quê? Inflacionar o preço das passagens, que já não é lá muito barato aqui no nosso país. Para e pensa comigo. Imagine passagens aéreas no Brasil que podem ser revendidas. Consegue imaginar? O que você acha que vai acontecer? Primeiro que vai ter lá os cambistas, é óbvio. Segundo, vai ter os gurus vendendo cursos de como faturar mais, revendendo passagens aéreas. Cara, é até difícil de pensar isso funcionando no Brasil. Gente com dinheiro comprando os voos inteiros para revender depois, que você sabe que normalmente as passagens iniciais são o que? Mais baratas. Aí você imagina um avião lá com 200 assentos. 10 assentos, eles vão ser vendidos a R$200. O que vai acontecer? As pessoas com mais dinheiro vão comprar esses assentos, todos a 200. Aí as pessoas, por exemplo, eu gosto de viajar um pouco mais barato, sempre tento achar a passagem mais barata. Eu não vou conseguir achar, muita gente não vai conseguir achar, porque uma pessoa em específico comprou para depois revender mais caro. Será que dá certo isso no Brasil? O que você acha? E acho que também tem outro ponto muito importante, e as passagens, claro, vão subir de preço devido a essa política de preços que é feita aqui no Brasil. E eu acho que o principal motivo, na verdade, aqui é Brasil. Me diga uma coisa que funciona direito aqui no Brasil, que o povo não tenta ser malandro. Me diz uma só. A justificativa do seu Messias é que muitas vezes a pessoa compra a passagem, mas por motivos pessoais ela precisa cancelar, alterar e não vai poder viajar naquela data da viagem. Ele acha legal poder transferir para outra pessoa. É lindo, lindo, maravilhoso. Mas na prática não tem como. Para isso, existem diversos tipos de tarifa na hora da compra, e isso é no mundo inteiro, onde normalmente a tarifa mais alta, mais cara, oferece um reembolso de 100% do valor pago. Não é uma regra, tá? Isso depende muito da companhia aérea. Portanto, essa é a tarifa que deve ser comprada caso você corra o risco, tipo, não sei se eu vou conseguir viajar. Eu vou comprar, mas eu não sei se eu vou conseguir viajar. Você tem que comprar essa tarifa. Quem compra a tarifa mais baixa, que normalmente é meu caso, nem sempre. Às vezes eu compro uma tarifa um pouquinho diferenciada para ter um benefício a mais, ou uma bagagem, uma marcação de assentos, alguma coisinha assim. Compra a tarifa mais baixa, tem que aceitar as leis brasileiras, que normalmente não oferecem reembolso algum, não pontua no programa de fidelidades e assim por diante. Isso varia conforme a companhia aérea, conforme a tarifa. E essas alterações são mais caras do que a própria passagem. Na maioria dos casos, é permitido que a alteração de nome, a correção de nome, é possível ser feito até sem custo, dependendo da tarifa. É só você ler a tarifa lá, leia o negócio. Mas correção de nome, se eu não estou errado, é gratuita aqui no Brasil. Correção. O que o senador não sabe são algumas razões disso acontecer. Uma delas,
Eu até concordo em partes. É questão de segurança. As companhias aéreas tal precisa saber quem é que vai embarcar, quem são os passageiros que vão embarcar naquele voo. Sim, eu sei que tem pessoas que compram passagem de última hora, mas assim, é muito pouco em relação às pessoas que compram pela internet e já programam a sua viagem. Consegue imaginar cambista vendendo passagem, sei lá, na boca do aeroporto? Sim, isso vai acontecer no Brasil caso um dia seja possível revender passagens aéreas. E também a gente sabe que passagens aéreas em cima da hora geralmente é muito mais caro, então as pessoas acabam comprando com antecedência. A outra razão, que é a mais óbvia do mundo, é a parte comercial das companhias aéreas. Elas ganham o quê? Muito dinheiro com cancelamentos, com alterações, e se tratando de Brasil, já falei, vou ficar repetindo, é impossível essa função de transferir passagens funcionar no nosso país. Não tem como. Agora pensa comigo, junta tudo isso aí. Por que as companhias aéreas iriam deixar os cambistas revenderem as passagens aéreas, minimizando os seus próprios lucros? Gente, isso é uma coisa de mercado. Se a aérea vende a passagem lá a R$500 e o cambista consegue comprar a 500 e revender por 800, quem que é o esperto da história? É óbvio que é o cambista. Aqui na América do Sul, eu vi uma companhia aérea fazendo isso, que é a Flybond da Argentina, com o seu chamado Ticket 3.0, onde você pode transferir para uma outra pessoa até 48 horas antes do voo. Mas, de acordo com o site da empresa, só é válido para voos domésticos na Argentina e conta com algumas restrições. Infelizmente, eu não consegui fazer uma simulação de preço, mas eu acredito que seja eu até tentei por VPN, mas eu acho que é um valor mais alto do que as tarifas padrões. Isso é meio que óbvio. A JetSmart tem uma alteração de nome sem custo, olha só que bacana, mas limitada a uma vez a cada 6 meses. Portanto, limita esse mercado informal. Ou seja, a cada ano você consegue fazer ali 2 alterações de nome. Ok, tranquilo, acho que não tem nenhum problema. Não existe cambista para isso. Já Damares Alves, também no Republicanos do DF, havia feito um projeto parecido, onde ela diz que acrescentou as regras brasileiras que não permitem a transferência de bilhetes, as companhias aéreas, né, destoam das aplicadas em outros países, como Estados Unidos, Europa, onde as empresas podem oferecer a opção de transferência. Não é bem assim. A Damares, ela está certa em alguns pontos. A Ryanair, por exemplo, ela cobra 115 libras, que dá ali uns 800 pau, mais ou menos em real, pela alteração de nome, praticamente impedindo a alteração de quem viaja pela empresa, porque quem viaja pela empresa normalmente gosta de pagar muito barato. Na própria Ryanair é muito mais barato você comprar outra passagem, dependendo da época, destino, enfim, várias características aí para você ver o preço. Eles fazem isso justamente sabendo que pouquíssimas pessoas vão pagar pela alteração do nome. Deve ter a alteração de nome e mais a diferença tarifária na Ryanair. Ou seja, esses 115 libras não faz muito sentido alguém pagar. Sempre dependendo, claro, da rota. A Brit, por sua vez, fala como correção de nomes, igual que no Brasil, em caso de casamento, separação, essas coisas que podem acontecer. Entre a data da compra e a data da viagem, você casa ou você desquita, você troca o seu nome, aí você pode fazer essa alteração, só que é o seguinte, você tem que ligar lá, tem que ligar, não é simplesmente fazer pelo próprio site, também dificultando a vida do passageiro. Dificultando não, fazendo o processo legal. A Delta tem uma política de correção de nome apenas também, assim como aqui no Brasil a regra é muito bem conhecida. Todas as companhias aéreas seguem a regra da ANAC e permitem essas correções de nome. Isso é feito geralmente, como eu falei, no call center das companhias aéreas. E com apenas uma correção naquela passagem. A ideia é meio que deixar o sistema travado, vamos falar assim, entre aspas, para que não haja uma farra com essa questão das passagens aéreas. Por mais que a Damares esteja certa em alguns pontos, essa prática no Brasil, na minha opinião, é inviável e todos nós sabemos o que vai acontecer se um dia vier à tona essa nova lei. É um projeto de lei ainda. O problema no Brasil é muito mais fundo do que talvez você possa estar imaginando. Mas eu quero saber, claro, a sua opinião. Passagens aéreas que podem mudar de nome, daria certo aqui no Brasil? Eu falo indo porque não tem como. Para mim, só se ela custar muito mais caro do que a tarifa mais cara atualmente. Conseguiu entender, né? E outras, as companhias aéreas sabem disso e se for obrigatório elas terem essas tarifas aí, todas as passagens aéreas vão subir de preço. Isso não é chute, isso é a realidade. Elas não são bobas, elas são capitalistas, elas precisam do quê? De dinheiro. Agora, deixa a tua opinião
aqui nos comentários para saber, eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. A gente se vê no próximo vídeo. Eu falei que era polêmico, mas tem os dois lados da moeda aqui. Funcionaria em outros países cobrando mais caro. Aqui no Brasil, rapaz, eu fico até imaginando que farra que seria. Deixa tua opinião e até a próxima. Tchau!